Olá pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Estamos começando mais uma Resenha do Reino, nosso podcast, bate-papo descontraído, um bate-papo entre amigos falando sobre o reino de Deus, e hoje é mais um desses dias. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque hoje tem muita coisa boa. E hoje eu tenho o prazer de receber Pastor Marlex, que está com a gente no nosso podcast, e vai ser um bate-papo muito legal, muito descontraído, falando sobre o reino de Deus. Pastor Marlex, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Muito bom estar aqui com você, William, muito bom participar desse tempo. Eu acredito que, assim, todas as possibilidades que a gente tem de estarmos juntos, participando da mesa, né, falando sobre Jesus, são oportunidades incríveis. Eu tenho certeza que será um tempo precioso. Muito bom estar aqui. Amém, obrigado por ter aceitado o convite. E nós estamos no CIK Studio, o melhor lugar para você fazer o seu podcast na cidade de Petrópolis. Então, se você deseja aparecer, se você deseja ter visibilidade, aqui é o lugar ideal. E nós estamos começando mais um podcast. Hoje a gente está sentindo falta do nosso amigo Pastor Adilson. Pastor Adilson, um beijo, tá cuidando do gatinho. O gatinho tá lá internado, ele tá lá dando uma assistência. Que Deus te abençoe, amigo. Sempre um prazer poder falar com você e falar de você. Pastor Marlex, eu quero começar te fazendo uma pergunta. A gente se conhece há pouco tempo e nessa trajetória de vida ministerial, a gente vai conhecendo pessoas, vai fazendo o nosso network, e nós somos frutos dos nossos relacionamentos. A gente acaba se identificando com algumas pessoas, a gente acaba nessa caminhada se deparando com algumas pessoas que a gente vê que tem uma conexão com a gente, uma identidade pela maneira de pensar, por aquilo que acredita com relação ao Evangelho de Cristo. E eu começo te perguntando, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória ministerial, o que te moveu ou o que você sentiu de Deus para entender que Deus tinha um chamado pastoral na sua vida, quando isso começou, onde começou, e depois a gente vai fazendo mais perguntas, mais as suas fontes, né, das fontes que você bebeu, da sua teologia. Eu acho que é importante para o pessoal também saber, né, a sua caminhada, a sua trajetória, embora eu tenha certeza que muita gente já te conheça e saiba disso, mas a gente vai alcançar muitas pessoas através do nosso podcast, e era bom você falar um pouco sobre isso. Beleza. Primeiramente, talvez tenha pessoas aqui que ainda não me ouviram falar, né, sobre essas coisas. Primeiramente, eu quero falar que eu sou casado com a Débora. Show! Sou pai do Bernardo. O Bernardo tem 20 anos. E... Vitor tem 14 anos, né? E hoje eu pastoreio a igreja Luzeiros. Só que toda a minha origem, ela é assembleiana, né? Sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Meus avós eram presbíteros da Assembleia. Legal. E até 20 anos eu fui da Assembleia, sempre envolvido com música, né? Na verdade, eu nunca, assim, me senti despertado para a palavra, para o ministério. Eu acho que isso também tinha a ver com a cultura do lugar, né? Mas talvez o músico é sempre músico e talvez ele vai permanecer ali e uma coisa não caminha com a outra, né? Hoje o nosso pensamento é totalmente diferente. Nós somos seres integrais, né? Então uma coisa não substitui a outra. Verdade. Né? A gente multiplica, na verdade, o que o Senhor nos confia. Né? Mas é isso, eu tive origem assembleiana, passei por alguns processos, né? Vivi o ápice da visão celular em 2001, 2002, e foi algo enriquecedor, algo muito, muito bom, assim, para mim, né? Claro que existiram os traumas, né? Sempre que toda aquela movimentação deixou não só em mim, mas em toda uma geração. Verdade. Né? E hoje a gente ainda colhe muitas consequências, resquícios, né? De tudo que aconteceu lá. Mas teve muitas coisas proveitosas e contribuiu para aquilo que eu sou hoje.
né? Em relação ao meu chamado pastoral, a partir da visão celular, eu comecei a de alguma forma liderar célula, ser encorajado a ministrar numa célula. E aí eu fui avançando nisso, né? 2009, eu fui despertado para o pastoreio. Legal. Foi quando pela primeira vez, de fato, eu desempenhei a plantação da igreja, a questão do desenvolvimento do ministério pastoral, né, em si. E lá na sua igreja trabalha com célula hoje. Você trabalha com célula também. Então, nós trabalhamos com pequenos grupos, né? Pequenos grupos. A gente não chama de célula, na verdade, a gente chama de mesa. Né? Legal. Os nossos pequenos grupos, eles têm o nome de mesa. Por conta desse relacionamento, estreitar a comunhão. Na verdade, eu acredito muito nessa igreja, né? Entendeu? Essa igreja relacional. Na verdade, a gente vem de uma cultura produtiva, né? E aí é uma cultura ativista, onde de alguma forma isso deturpa também quem nós somos no Senhor, porque o filho é filho e ponto. Verdade. E às vezes essa mentalidade produtiva e ativista traz uma mentalidade de servo que não está errada. Nós somos servos do Senhor. Mas quando nós não estamos fazendo nada, continuamos sendo filhos, né? Às vezes as pessoas entram numa linha de condenação por não estar produzindo, por não estar ativa. Então, eu acredito numa igreja relacional que caminha mediante a revelação daquilo que Cristo é, o modelo perfeito de filho, e que o que a gente faz é a partir daquilo que a gente é, né? Sim. E o ser precede o fazer. Sim, sim. Né? O que a gente faz é fruto do que a gente é. Certo. E a gente tenta, de alguma forma, desenvolver isso como igreja. Então, na questão dos pequenos grupos, na questão da nossa movimentação como igreja, a gente encoraja todo um crescimento, a gente encoraja todo um desenvolvimento, a gente quer abrir novas mesas, a gente quer, como igreja, crescer, mas a partir da relação. Sim. Né? Não se movendo por necessidade, mas se movendo por propósito. Amém. Entende? Entendo. Então é mais ou menos essa a nossa forma de pensar igreja, né? Pensar pequenos grupos. Sim. Eu acho tão interessante, Marlex, que eu sempre falo isso, a nossa igreja também tem esse viés relacional, até pelo perfil do pastor. Eu penso que a igreja tem muito do perfil do seu pastor, né? E eu sou um cara muito relacional. Vocês sabem que eu sou carioca e eu falo com todo mundo e tenho uma certa facilidade em falar com todas as pessoas e não tô nem aí pro que pensam, o que fulano é ou não é. E eu vejo que esse, de fato, é o caminho do evangelho. E eu acho isso tão importante, você com muita precisão fez essa colocação, porque você veja que quando Jesus ele ressuscita e ele tem um encontro com os discípulos no caminho de Emaús, o que ele procura é uma mesa, né? E eu penso que esse lugar da mesa, da comunhão, do relacionamento, deveria ser, de fato, um dos caminhos principais para a formação de pessoas nas igrejas. É o que você falou, é fazer a pessoa entender quem ela é primeiro. E não o que ela tem que fazer. A gente precisa ressignificar algumas coisas. Sim. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa ressignificar é chamado. Porque o chamado, se a gente pensar ele a partir da origem, a partir do princípio, é Deus chamando de volta alguém que já não está mais no lugar que deveria estar, o lugar original. Entendi. Então, na verdade, o chamado é voltar à relação que foi perdida. Sim. E aí a gente confundiu chamado com vocação. Qual seria essa? Porque o vem de Jesus, ele proclama o fim de uma vida em trevas, né? Ele proclama uma liberdade. Mas o discipulado de Jesus, ele dá início
a uma vida relacional, onde agora a gente vai ser modelado segundo o caráter de Jesus. Então, a gente precisa pensar, primeiro vem, para depois pensar o siga-me. Pensar o processo de jornada com Jesus. Eu acho que isso fica um pouco confuso, porque as pessoas querem descobrir o seu chamado, se é no grupo de jovens, se é no louvor, se é na porta, sendo que o chamado é o Senhor chamando o homem para o lugar que é dele, original, que é o lugar da relação com Deus. Forte isso, hein? Né? É. E aí, a partir da relação com Deus, a gente tem um discipulado que se torna até mais leve. Porque uma das coisas também que a gente precisa pensar é que às vezes a gente quer desenvolver o discipulado com alguém que não voltou para o lugar original e não tem relação com Deus. Vai viver crise de identidade. E aí fica pesado até pro discipulado, Sim. porque não há desenvolvimento. Fato. Então, chamado é um vem de Deus pro lugar que você saiu. É voltar à origem. É onde você está, Adão, É. né? Porque Adão, Deus não falou o que você fez, Adão. Verdade. Deus falou onde você está. Você Então, saiu do lugar que deveria, né? E aí, quando a gente pensa chamado, a gente pensa na produção, No trabalho, no né? trabalho, no que a gente faz. Mas a gente não pensa na relação Entendi. que a gente precisa restabelecer com Deus. Então, eu tenho até, de algum tempo para cá, ressignificado até a minha relação de conselho, de gabinete, de discipulado, nesse sentido, né? De levar a consciência das pessoas essa relação com Deus, que Deus tem te falado. Sobre esse assunto que você trouxe até mim e você quer ouvir o meu conselho, o que Deus tem falado com você, né? E aí, você também desperta uma pessoa a voltar para esse lugar, né? Que é o lugar original da relação, porque não há mediação, né? Nós estamos vocacionados para cumprir o nosso ministério pastoral, mas não há mediação. E o homem, ele precisa entender a sua responsabilidade de desenvolver uma vida devocional com Deus. Relacional. Né? Relacional com Deus. Né? Então, eu penso que o discipulado é a partir do chamado. A vocação é a partir do discipulado. Uma coisa vai desencadeando a outra. Entendi. Né? E isso deixa bem claro as coisas. Por quê? Porque muitas pessoas, elas até vêm, mas elas não seguem. Né? Porque o vem põe fim a uma vida de trevas, liberta, cura. O vem de Jesus liberta, cura. Uma nova vida em Cristo. Mas a partir do vem tem o siga-me. Agora a gente precisa ser modelado. Né? Não adianta pôr fim a um tempo de trevas se a gente não andar na luz. Verdade. Né? Outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz. Exato. Andem na luz. Foi isso que Paulo falou. Verdade. Então você entende que o primeiro ponto é trazer o homem de volta para um relacionamento. Nesse relacionamento, ele vai voltar a se conhecer. Isso. Saber quem ele é em Deus. Então, a partir daí, ele vai entender quem ele é e o que ele tem que fazer nesse processo de caminhada com Cristo. Isso. Então, de repente, a gente não está vendo muitas crises ministeriais e de pessoas que não sabem quem são e não sabem o que tem que fazer, porque ainda não descobriu o seu dom. De repente, não é por isso. Falta de relação, né? Por falta de relação, elas estão querendo servir sem ter participado da mesa. Né? Porque se você não vem à mesa, você não tem relação com aquele que te chama para a mesa. Agora, você não acredita, e é uma pergunta, que a religião, de repente, não tem uma participação nisso?
a gente acaba não entrando nesse formato religioso de quando uma pessoa vem, a gente entende que essa pessoa vem, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer por fazer, porque ela tem que ocupar algum lugar para fazer. E será que a religião não tem uma participação nisso? Com certeza. Na verdade, o que eu penso? Eu penso que essa mentalidade produtiva, ela é uma mentalidade secular, né? Se é que podemos usar esse termo secular. Sim. Porque é a mentalidade do resultado, no caso. Porque isso é a mentalidade empresarial. Isso é a mentalidade que o mundo impõe sobre as pessoas. Você é aquilo que você produz. Fato. Você não produz o que é. Você é o que produz. Se você está dando resultado, você tem valor. Né? Aquela mentalidade de ferramenta. E até uma mentalidade também de substituição. Né? Porque quando a gente pensa em produção, a gente pode pensar em substituição. Porque quando não dá o resultado que a gente quer, substitui. Se a gente pensa relação, se a gente pensa família, a gente não pensa substituição. A gente pensa continuidade. Porque um filho nunca deixa de ser filho, por mais que ele não produza. Verdade. Né? Então a gente está trocando, né? A gente tá fazendo com que alguém que tem que ser filho seja visto como alguém que precisa dar resultado. E quando não dá resultado, a gente substitui e vai viver nesse ciclo de substituição. E aí a religião, ela gerou uma estrutura onde, de alguma forma, a igreja ela se move querendo os resultados e as pessoas também entram na igreja com a mentalidade de dar resultado, né? O resultado se torna mais importante que o fruto, né? E aí isso é danoso, porque talvez as pessoas elas queimam etapas no sentido de eu venho talvez transferido de uma outra igreja ou eu venho do mundo, eu confesso a Jesus e eu preciso passar por diversas etapas de tratamento, de restauração. E aí eu com a mentalidade produtiva, eu muitas vezes queimo essa etapa, né? Entendi. Quando o discipulado é eficaz e a gente consegue, de alguma forma, ver propósito e não necessidade, a gente ainda segura. Você espera um pouquinho, não é o momento, né? Vamos resolver isso aqui para a gente dar seguimento aqui, né? Quando o discipulado é um discipulado saudável, verdade. Agora, quando o discipulado é um discipulado onde a gente se move por necessidade, aí a gente pode se precipitar como líderes também e pegar a pessoa e colocar num lugar que ela não deveria estar antes Ou do quando tempo. você não atende a necessidade dela, ela vai buscar um outro lugar. Com certeza. Porque você não atendeu a necessidade dela, então ela vai buscar um outro lugar onde ela tem aquela necessidade suprida. E isso é fato. E esse é um grande perigo, porque essa formação religiosa, ela é internalizada nas pessoas, elas vão se movendo pela necessidade, e todos os lugares que não atendem a sua necessidade, elas buscam outro lugar. E aí fica de igreja em igreja, de cargo em cargo, de necessidade em necessidade, porque o que ela quer é ter a sua necessidade suprida, né? Viver o propósito de Deus, né? E aí quando você fala de religião, qual a movimentação de uma religião? A religião ela sempre se move com uma troca de obrigação e benefício. Verdade. Se a gente pensar a religião, a movimentação de todas as religiões, sempre vai existir uma troca. Eu cumpro uma obrigação para receber algo. Para receber um benefício. Meritocracia, né? E aí, o evangelho está acima da religião. Sim. O evangelho, ele sobrepõe a religião. Só que a gente, todos os dias, a gente está sendo, de alguma forma, pressionado, persuadido, nós como líderes, a ceder e a gente se mover de forma religiosa, né? Olhando para as pessoas e pensando nessa troca
nesse cumprimento de regra, cumprimento de obrigação, cumprimento de escala, cumprimento de... Isso. Né? A gente vira uma igreja de evento, de e aí programação, a gente né? recompensa cada um segundo aquilo que ele fez, né? De Você alguma coloca forma. no lugar de Deus, né? Eu tenho a recompensa. Tu não acha que isso é um grande desafio para a igreja de hoje, Marlex? Porque a gente mesmo como pastor, a gente não é tentado a ceder isso, porque uma coisa é fato, a gente está aqui hoje usando uma ferramenta de mídia, né? E a gente é muito desafiado a entrar nesse viés, nesse caminho, porque de uma certa forma a gente vê o resultado dos outros e quer o resultado do outro se comparando com o outro, né? A gente olha para o que o outro faz e acha que o que ele está fazendo está dando grande resultado, a gente quer aquilo ali. Então a gente às vezes cede o propósito para viver a necessidade e abre mão do propósito em detrimento da necessidade. Então, qual é o grande desafio para a gente como pastor? Eu sou pastor de uma igreja pequena e a gente escuta muita coisa. Não, pastor, a gente tem que ser igual fulano, a gente tem que fazer igual ciclano, porque o outro faz, porque fulano fez, e a gente fica assim, o que a gente tem que fazer para também ter resultados assim? E o grande desafio hoje é você se manter quem Deus te chamou para ser, mas isso pode gerar perdas, né? De gente que não está vendo o que ela enxerga como resultado ou como fruto. E a gente hoje é muito desafiado a entrar nesse caminho, dessa estrutura, desse glamour. E qual é o caminho hoje que o pastor deveria ou deve tomar ou não ceder para não entrar nesse... Se manter. Viés, né? Se manter. O que eu penso? Eu penso que hoje a gente precisa pensar na essência, né? Quando a gente fala da relação com Deus, a gente fala de um lugar onde nós conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos. A nossa identidade é revelada nesse lugar. Então, essa identidade tem uma essência, né? E aí é um desafio. Por quê? Porque as demandas, né? São muito grandes, né? E tudo contribui para desconfigurar quem a gente é. Verdade. E a visão que a gente recebeu. Né? Você falou das mídias, você falou das redes. E aí a gente batalha contra a competição e contra a comparação. Né? Competitividade e comparação é algo maligno que tenta roubar a essência. E a gente enquanto deveríamos nós viver o processo, a gente tá olhando pro resultado. E aí a gente esquece de viver o processo. E o meu processo não é o teu. Entende? Cada um tem um caminho. Porque nós somos pessoas. E por mais que nós buscamos modelos, exemplos, nós somos pessoas e cada um vai ter sua própria experiência. Verdade. Cada um vai ter a sua própria vivência, né? E aí, o que eu penso hoje? Eu penso que o retorno para esse lugar de relação com Deus fundamenta a nossa identidade, né? Protege de alguma forma a essência. E aí a gente já não vai mais se mover por algo que alguém está falando, né? Assim. A gente vai se mover por aquilo que Deus está falando. Eu tô falando aqui, mas assim, não é um lugar fácil de se viver. Porque é um lugar de renúncia. Sim. Porque enquanto muitos estão caminhando talvez para um lado, você está indo na contramão da lógica. E aí todo mundo vai falar, pastor, mas assim não vai ter resultado. Mas aí a tua relação com Deus e a tua segurança em Deus vai te manter no processo, né? Mas claro que todos nós vamos ser de alguma forma pressionados a ceder, né? E aí quando eu penso em evangelho, penso em Jesus, penso na movimentação de Jesus, isso traz um pouco de alívio a nós. Por quê? Porque a multidão comia o pão. Verdade. Né?
a multidão, ela provava das parábolas. Sim. Mas no secreto, Era os só os discípulos que provavam de fato De experiências de experiências genuínas. só eles viveram, né? É isso aí. Só eles viveram. E aí isso traz uma tranquilidade a nós, porque vão existir muitas coisas, vão existir grandes estruturas, vão existir grandes movimentações, e que faz parte, Sim, né? sim. Só que é secundário, não é primário, né? Sim, Tem coisas que não é pecado, mas que também não é prioridade. sim, Você não vai deixar de cultuar sim. porque não tem um equipamento, né? Verdade. A gente, A adoração tá além disso, né? Então assim, às vezes as pessoas, elas condicionam a vida com Deus a algumas coisas. E a vida com Deus não está condicionada a nada. A Se não gente vai tiver continuar... isso, eu não faço, né? Não, se o transformador estourar, mano, vão cantar aqui. O né? culto ficou ruim porque não tem isso. O culto tá ruim porque não tem aquilo. E as pessoas vão esquecendo que a adoração tá além dessas coisas, né? Isso aí. A adoração nem aparece na Bíblia na primeira vez quando fala de música, aparece quando fala de Abraão oferecendo Isaac. Então a adoração tem mais a ver com sacrifício do que com música, né? Dessa forma. né? Na verdade, música tá muito atrelada a louvor. Exato, né? exato. Expressões físicas, né? A adoração é mais. Você pode adorar com a música, mas a adoração tá mais ligada a sacrifício. Que Abraão foi sacrifício. Ele falou assim: ficai aqui que eu vou com o menino adorar. É desse jeito. Então, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, não é quando Davi constrói os instrumentos e canta, é quando Abraão sacrifica. E você falou do resultado, a gente é desafiado a enfrentar essas questões. O pastor Cote, no seu livro Cura e Edificação de um Líder, ele fala exatamente sobre isso, quando ele cita Noé, né? Construindo a arca. O resultado não tinha resultado ali, né? Mas ele preferiu carregar o fruto. E o resultado veio depois. Porque aí uma coisa pode acontecer depois da outra. Então, acho que o grande desafio de nós como líderes, e eu acho que a gente precisa ter essa consciência que você está falando, e essa certeza, e o pastor Paulo Borges diz muito que a gente não pode nem ter expectativa, mas convicção. E perspectiva. Né? Porque a expectativa pode nos frustrar, mas Verdade. a convicção de quem eu sou, de quem Deus me chamou para ser, e as circunstâncias não vão modelar a minha pessoa, não vão determinar quem eu sou. Agora... Falou de Noé aí, eu até anotei algo aqui ontem sobre Noé. Ontem eu falei de Noé na igreja. Legal. E aí eu anotei aqui, ó. Quando Hebreus fala de Noé, fala: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então anotei aqui está falando que Noé foi instruído pela palavra de Deus. Coisas que estavam além do que aquilo que os olhos dele podia ver, ele foi instruído. E ele se apresenta com temor. E eu coloquei aqui, ó, temor significa consciência de quem está falando comigo é Deus. Consciência de quem que está falando comigo é Deus. É Deus. A única voz que importa, né? E a pergunta é: estamos de fato dando atenção à instrução de Deus naquilo que nós estamos construindo? Se Deus entregou algo para a gente construir, a gente deve ser leal. Sim. Né? A fiel de alguma forma. Sim. A palavra dele. E viver isso de forma intensa. Né? Isso precisa estar claro. É Deus falando. Isso é mais do que ouvir. Né? Isso é mais do que acreditar. É você colocar em prática. E é um desafio, né? Porque tu vê Noé, você citou aí, cara, Noé foi na contramão. E aí a Bíblia diz o quê? Ele foi feito, ele recebeu justiça, né?
Eu até usei um termo aqui, que ele foi feito... Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, né? Quem condenou o mundo, Deus ou Noé? Deus. Noé. Noé, a postura de Noé, né? Postura de Noé. A postura de Noé, na verdade, né? Né? A postura de Então, Noé. quando a gente sobe um degrau, é aquela ideia de que eu não preciso bater no muro torto, né? Eu construo um certo. Sim, E aí denuncia o torto. exato. Então Moisés sobe um degrau, ele condenou o resto. Porque o certo condena o errado, né? É. É E verdade. aí, nessa movimentação toda, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente entra na questão de ser juiz Sim, e dizer isso é certo, isso é errado, né? A gente precisa ouvir a Deus, temer o seu nome e construir pautado na sua palavra, ser fiel à palavra de Deus, né? Então, E que aí vai vencer a denunciar. comparação, vencer a competição. O que vai denunciar o que está errado não é a minha postura de juiz, De juiz. mas a minha obediência em ouvir a voz de Deus. Porque aí Noé, isso é muito interessante. que aí Noé vai, corta madeira, Pô, isso é muito... faz um trabalho na contramão do que, Exato. na verdade, até ele era, porque ele era agricultor, Exato, né? exato. E aí ele faz um trabalho com madeira, muitas pessoas poderiam ficar falando muitas coisas ali no ouvido dele, mas ele entendeu em Deus, viu o modelo, porque ver o modelo é importante em Deus, né? Sim. Ter essa visão, né? Porque que às Deus vezes as pessoas, de alguma forma, elas reproduzem muito o que o outro faz, né? Então, assim, Deus te deu uma visão, né? Ou você tá só replicando algo que você viu, achou bacana. Vai sempre ser alguém frustrado, né? Porque quando você reproduz, sempre reproduz, quando não funciona, você se frustra. Agora, quando você vai na visão que Deus te deu, você vai caminhando independente do que está acontecendo. Porque você o que acredita tá funcionando pro outro tem essência. Exato. Porque Deus deu para ele. Exato. Né? E eu querer copiar o que o outro faz, achando que vai dar certo também para mim, a visão é dele, o projeto Deus deu para ele. Então, para cada um, Deus tem uma medida, né? Foi o que você pregou lá. Verdade. Deus tem uma medida para cada um. Qual é o meu grande problema? Falando de forma hipotética, é eu querer a medida do Marlex. Verdade. Não, eu quero a medida do Marlex, eu quero a medida do Adilson, eu quero a medida do André. E às vezes não, Deus não, cara. Para ele é uma medida, para você é outra. Então acho que esse diferencial de se conhecer em Deus, de estar no lugar certo, né, que é em Deus, de ouvir a voz de Deus, foi o caso de Noé, e você caminhar na certeza, porque isso é convicção. Né? Isso é convicção, é caminhar na certeza de que não, meu nome está escrito ali, eu vou caminhar para lá e ponto final. Isso. E você não se confundir com outras vozes que estão gritando. Não, mas será que é isso aqui? Será que vai dar certo? Foi para isso que Deus te chamou, porque o fulano lá tá fazendo de um jeito. Faz assim, Ó, né? o que tá bombando agora é isso. Então a gente vai sempre ser movido pelo que tá bombando, pelo que tá dando certo. E nem tudo que dá certo é certo. Uma coisa é o que dá certo. Isso é perigoso. Outra coisa é o que é certo, né? Então a gente não pode se mover pelo que dá certo. A gente tem que se mover pelo que é certo. O que é certo é a essência, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a direção de Deus. Então quando a gente se perde e sai desse caminho, foi o que Deus falou para Josué, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Fica no caminho que eu tô te colocando, porque meu compromisso tá aqui. Eu tenho compromisso com a minha palavra. É isso. Então se tu sai desse compromisso, eu não tenho compromisso contigo, irmão. Né? E esse é o grande desafio de hoje, é a gente não ceder a esses caprichos, porque hoje tá tudo, assim, é tudo muito fácil de ver, né? Hoje você vê o que você quiser, você tem acesso ao que você quiser. Agora a gente está acessando tantas coisas e esquece de acessar a vontade de Deus. Isso é perigoso demais, né? Quando o ambiente ele fica muito carregado, né? Ou de alguma forma o ambiente também fica muito confortável, é perigoso. Porque acomoda a gente, né? De alguma forma traz um comodismo, né? E aí a gente precisa vencer isso, né? Vencer isso. É uma luta diária, né, Marlex? Diária. Todos os dias você acordar e renunciar a alguma coisa,
e abrir mão de alguma coisa. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu ouvi um pastor uma vez falar num podcast, e ele disse que Deus não, né, ele falou isso, claro, de forma não literal, mas ele disse que Deus não se agrada das suas conquistas, mas ele vê as suas renúncias, né? Porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, assim, vem, mas não é esse glamour que a gente vê, né, cara? Cara, eu Não penso Tu falou aí de Abraão, do sacrifício. Aí eu penso que quando Deus libera a promessa para Abraão, Abraão ainda está em um lugar onde ele está seguro, né? Ele está na parentela, Sim. né? Ele está num lugar de Confortável. proteção. E aí, lugares de proteção são lugares superficiais. Entende? Quando a gente vê Deus chamando Abraão para entregar Isaac, ele já não está nesse lugar. Sim. Né? Já está fora desse lugar. E aí eu entendo que a promessa, muitas vezes Deus vai te entregar em um ambiente de segurança, um ambiente onde você está muito rodeado de pessoas, onde existem vários amigos que estão batendo no teu ombro e liberando uma palavra, onde de alguma forma tu olha para o lado, tu tem suporte, mas a aliança, Deus vai estabelecer com você em lugares de insegurança, em lugares de renúncia. E aí Abraão, ele pega Isaac, vai para Moriá, ele vai sozinho com o filho. Verdade. Né? Fora o servo, o jumento, lá ele vai. Mas também eles só vão até um certo lugar, né? É isso aí. Eles só vão até um certo lugar, porque tem lugares que é só você e Deus, né? É isso aí. Então, assim, eu lembro das promessas que o Senhor me fez, e foram promessas em ambientes, assim, que eu nunca duvidei da promessa, por tudo que me cercava. Você tá entendendo? Entendo. Por mais que a gente não vislumbre totalmente o que Deus está prometendo, mas a gente se sente encorajado, né? Que a palavra liberada, e as né? pessoas estão do lado, e o contexto, enfim. Só que o lugar da aliança é esse lugar, onde parece que de repente não tem ninguém do teu lado, onde parece que de repente você tá inseguro ali. Entende que eu tô tentando passar? É nesse lugar que você vai ter que ser desafiado a confiar em Deus. Lugar de renúncia. Não pela estrutura que te cerca, né? Mas pela palavra de Deus, né? Pela fidelidade de Deus. Então, às vezes a gente está num ambiente de promessa, a gente está vislumbrando, mas pode ter certeza que o próximo passo é Deus te levando para um ambiente de aliança. Legal isso. Né? Legal isso. E aí de alguma forma, sair do superficial e ir para a profundidade com Deus, né? E nesse lugar onde o próprio Deus promove uma experiência de provisão. Verdade. Né? Um ambiente de proteção. Porque se a gente está protegido, como provar da proteção de Deus? Não tem como. Se a gente está provido, como provar da provisão de Deus? Exato. Entende? Eu falo com algumas pessoas lá, poxa, tu queria tanto viver uma experiência, então você precisa entrar em níveis de renúncia, porque Deus só vai manifestar, né? Quando não tiver algumas situações. Exato. Não tem como Deus enviar o corvo com alimento se tem alimento no lugar onde você tá, né? É desse jeito. Tu tá lá no lugar, tem alimento, manda o corvo, já tem aí, irmão. Né? Aí. Então, assim, quando não tem nada é que Deus tem que se manifestar para mostrar que nesses lugares improváveis, desses lugares... Tá disposto a ter teu armário vazio? Exato. Né? Eu passei por uma experiência que, assim, uma experiência, assim, de uns meses. É mesmo? E assim, chegava na minha porta uma cesta básica daquela grande, né? Aquela arrumada. E a pessoa falava assim, Dona Débora. Aí eu atendi, minha esposa atendia, ó, pediram para entregar. Ó, tá pago, pediram para não falar o nome de quem tá entregando. Né?
E aí, durante um ano Meu Deus. eu recebi essa cesta. E eu não sei até hoje Quem enviou? quem enviou. Foi o corvo de Deus. Mas foi um momento É. onde passamos por fases ministeriais que a gente provou. Tá entendendo? Mas eu acredito muito que essas experiências nos fortalecem demais. Muito. Eu acho que a gente é muito forjado nisso, né? Tem pessoas que nunca tiveram experiências com Deus. Que as pessoas olham, talvez, e falam assim, pô, pastor William nunca vai passar por isso. Pastor Marlex nunca vai passar por isso, né? Mas não sabe o que já foi passado, né? O que já foi enfrentado, né? Porque todo mundo tem uma jornada, né? Todo mundo tem uma trajetória. E as experiências que você vai construindo com Deus é justamente nessa caminhada. As experiências de Abraão foram vividas na caminhada. As experiências de Elias foram vividas na caminhada. Processos. Né? São processos. E aí são medidas também, né, William? Porque assim, você vai mudando de medidas. E dentro da nova medida, tem os desafios dela. Sim. Né? Talvez a gente não vai viver uma experiência da medida passada. Verdade. Mas existe uma nova experiência para essa medida que Deus está te colocando. Sim. E ter a capacidade de discernir isso é importante também, né? Que cada fase é uma fase, que cada processo é um processo. E aí cada tempo é um tempo. Eu até né? uso muito isso para os casais lá na igreja, porque assim, a gente casa muita gente e a gente tem vivido uma fase assim, de nascimento de muitas crianças. E eu sempre falo que a maturidade e a imaturidade tá atrelada à fase que você está vivendo. Porque o maduro solteiro, ele vai ser um imaturo casado. Por mais que ele seja uma pessoa organizada, por mais que ele seja uma pessoa que se programou, se organizou, ele só vai provar do processo do casamento dentro do casamento. Exato. E ele vai provar de muitas imaturidades ali. Sim, porque ele é uma vai outra etapa, né? amadurecendo dentro daquele processo. Aí decide ter filho. Sou muito maduro. Tu é muito maduro para ser casado. Mas não para ser pai. Mas não para ser pai, não para ser mãe. E aí você vai aprender na prática. Verdade. E você vai ter picos de maturidade. E aí você vai alcançando maturidade. Diferente da infantilidade, né? Porque a infantilidade, a pessoa a vida inteira não ela muda, não cresce, né? Não cresce. Ela não cresce, não amadurece. É diferente. Vai sempre ser mimizento, nunca vai querer aprender, não se abre para aprender, é dono da razão, dono da verdade. Mas pessoas que estão dispostas a crescer, elas vão amadurecer, de fato, né? Eu penso que a gente, como líder, a gente é muito desafiado a formar essas pessoas dentro desse discipulado, né? Que é introduzir, que é internalizar nas pessoas essa vida cristã, essa vida devocional, essa vida de relacionamento com Deus. E aí eu acho que tudo mais vai acontecendo de forma natural. Né? Levarem as pessoas a ter as suas experiências com Deus, a não viverem daquilo que a gente está que a gente está vendo e não ser movido por isso que a gente vê. O evangelho não é o que a gente vê na televisão, não é o YouTube. Sim. Né? Não é, isso é um recorte, isso é uma fotografia. A gente não anda por vista. O evangelho não é isso. A gente anda né? por fé, né? E ter essa percepção, foi a percepção de Paulo, né? Paulo tinha tudo para viver do glamour. Tinha tudo para fazer isso. E a gente vê a vida de Paulo, a trajetória de Paulo, ele vai na contramão de todo esse sistema religioso que imperava na época. E ele abre mão de tudo isso, ele renuncia à sua própria vida ao ponto de dizer, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Isso. Quer renúncia maior do que essa? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Né? Considerar como esterco todo o conhecimento comparado ao que Cristo fez por ele. Ele não estava jogando fora o que ele sabia, mas ele estava dizendo que o que ele sabia diante do que Jesus fez, não era nada. Um valor, né? Exato. Maior. Exato. O que eu tenho tem preço. O que Jesus fez não pode ser precificado, né? É valor. É valor. E essa relação valor e preço é bacana, né? Porque tudo que você precifica perde o valor, né? E aí a gente vive pessoas conflitadas
porque coloca um preço onde deveria colocar valor Exato. e coloca valor onde deveria colocar Exato. preço. Saber diferenciar isso É. E como é que se diferencia isso? Então, a realidade, né? O que eu penso? Eu acho que a gente deve ressignificar isso, né? Que hoje a gente vive um tempo onde a gente quer, de alguma forma, valorizar tudo, incluir tudo. E quando a gente tenta valorizar tudo e incluir tudo, a gente perde um padrão. Entendeu? E existe um padrão para tudo. Sim. Né? Se a gente for falar da nossa vida, em tudo existe um padrão. Sim, fato. E quando eu abaixo o nível e tento valorizar tudo, já não há mais padrão. Então eu acho que ressignificar o padrão é o que vai mostrar o verdadeiro valor. Entendi. Né? Então, se todo mundo é pintor, quem é pintor? Verdade. Se todo mundo é cantor, Quem é cantor? quem é cantor? É. Não existe um critério? Exato. Não existe um critério que demonstra a valorização daquilo? Então, se todo mundo é discípulo, quem é discípulo? Então, quando a gente olha para o processo rabínico, né? De discipulado, com 6 anos começava-se a estudar a Torá. Exato. Com 10 anos começava-se a estudar os livros poéticos, Sim. históricos, os profetas, né? Sim. Com 14 anos, os rabinos escolhiam os melhores talmidins, né? Os discípulos, né? Verdade. E aí Jesus abaixou o critério? Não, ele seguiu. Ele seguiu esse critério. Né? Ele se moveu de outra forma. Sim. Mas ele não abaixou a Sim, régua. não baixou. Então, se para a religião judaica existia um critério para ser discípulo, Tinha um padrão, né, cara? tinha um padrão, será que Jesus abaixou o padrão? E aí a gente pode usar isso para diversas coisas na nossa vida. Né? Porque hoje, na ânsia de incluir, a gente pode desconfigurar. Exato. Entende? Eu costumo dizer que a igreja não é inclusiva, ela é receptiva. Isso. Porque se ela é inclusiva, como você está pegando o gancho no que você está dizendo, se ela é inclusiva, a gente vai aceitar tudo. Né? Eu discordo dessa teoria. Deus te aceita como você é. Não, Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você está. Isso. Porque se você é, você é. Precisa de mudança. Quem é Deus. Né? Agora, se Deus te recebe como você está, e aí você precisa entrar nesse padrão, Isso. porque o reino de Deus tem padrão. Isso. E eu acho que essa questão da inclusão, de aceitar tudo, eu acho que a igreja, de alguma forma, na intenção de ganhar gente, de receber gente, de faturar, de crescer, de multiplicar, da estrutura, a gente acaba recebendo tudo e todos de qualquer jeito e desce o padrão ou joga o padrão fora e a gente fica uma igreja, um lugar sem identidade, porque não tem um padrão, né? A graça barata, né? A graça O barata. Bonhoeffer fala, né? A graça barata. A graça barata. Então, a gente pode pensar nesse sentido a filiação. Né? Todos são filhos de Deus. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos os que me receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos. São criaturas. Na verdade, receber a Cristo muda a nossa condição. De criatura para filho. Né? De escravidão a filho. A herança está disponível para filho, né, cara? Então, às vezes, é filho de Deus, é filho de Deus, né? E aí a gente, de alguma forma, banaliza, né? De alguma forma, nivela por baixo, né? E aí, o que é realmente ser filho de Deus? Que é realmente ser discípulo de Cristo, né? E a gente vive uma salada hoje, gente que vai daqui para ali, de lá para cá, e alguns pastores, já conversei com alguns pastores que tiveram crises na sua igreja, no seu ministério, por conta disso. Desceu o padrão, porque chegou alguém, e aí
E eu acho que se a gente mantém essa régua, né, a pessoa que chega, por exemplo, ela sabe que tem um padrão, ela precisa respeitar o padrão, precisa respeitar o critério. Eu acho que isso valoriza até o lugar também. Porque fora é assim, porque que na igreja vai ser essa bagunça de... E aí eu costumo dizer que o discipulado é uma relação que nos compromete. Sim. Entende? Então, o discipulado nos compromete. O problema é que as pessoas não querem se comprometer. Entendeu? Então, assim, eu tenho pensado muito sobre discipulado e quando a gente vai ler, né, a gente percebe até no livro mesmo, O Discipulado, do Bonhoeffer, ele diz uma igreja que não vive discipulado não é uma igreja de Cristo. Ele fala o cristianismo que não vive discipulado não é a igreja de Cristo. Não é uma igreja de Cristo. Porque Jesus disse para fazer discípulos, né? E aí a gente deve pensar que existe zona neutra. Discipulado é um departamento da igreja. Não, discipulado é a igreja. É a igreja toda. É igual oração, né? O ministério de oração. Mas Jesus, ele diz assim, ó, minha casa será chamada... Oração não é nem o que a gente faz. Exato. Oração é a nossa identidade. Exato. Ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. Então, a gente vê essas coisas, né? E a gente vê o quanto a gente ainda precisa ajustar. Verdade. Né? Porque tem pessoas, eu não gosto de discipulado. Mas existe zona neutra? Não tem. Existe meio termo? Não tem como seguir Jesus sem ser discípulo Agora, dele, pensa comigo, se a gente não é um discipulado de Cristo, um discípulo de Cristo, a gente é um discípulo de quem? Exato. Porque todos os dias a gente está sendo influenciado. Exato. E quem você vai formar? Se você não é discípulo de Jesus e está formando alguém para ser o quê? O quê? Porque o papel é formar para ser discípulo dele. E se eu não sou discípulo dele, eu estou formando a pessoa para ser o quê? O Francis Chan, ele diz assim no livro Multiplique, ele diz assim, se você não tem condições de criar uma cópia sua que reflita Cristo, não discipule. Meu Deus. Ele falou, porque uma cópia negativa sua é prejuízo para o reino. É verdade, cara. Forte isso. Não influencie. Se você não tem condição, aí eu vi até o Douglas falando isso, né? Douglas Gonçalves, ele disse que quando as pessoas chegam na igreja dele e perguntam se já tem condição de discipular alguém, ele fala isso para a pessoa. Você tem condição de replicar alguém como você? Que reflita a Cristo, né? Porque eu quero aqui 2 Williams, 2 Marlex, né? E que vão cooperar para o desenvolvimento da igreja, que vão, de fato, trabalhar para o avanço do reino. Agora, se eu dobro uma carga negativa... Já era, né? É prejuízo. Né? Tu tá multiplicando o negativo, né? Negativo. Tu tá multiplicando o negativo. Então não seria esse um dos principais papéis da igreja? É a proclamação do evangelho, a salvação de almas e discipular essa pessoa, voltar com essa pessoa para o lugar da origem, lugar da mesa. E aí, você tem que ser discípulo de Jesus e fazer discípulos, né? E a gente às vezes fica focando em tantas outras coisas. Fazer muitas coisas, mas o que deveria fazer... A gente foca em tantas coisas, a gente acaba virando às vezes uma igreja de programação, uma igreja de evento, uma igreja de atividade, mas a gente não é uma igreja de discipulado, uma igreja que forma pessoas para Jesus, para o reino de Deus, porque o rei do reino é Cristo, a gente está no reino servindo a Cristo. E quem vem para o reino, a gente tem que levar essa pessoa para servir a Cristo também, se parecer com Cristo. E será que a gente não está perdendo a nossa identidade nisso? Será que não é falta de paixão, de repente? Um lugar de devoção. De devoção. Não é o que está nas cartas das 7 igrejas da Ásia, né, em Apocalipse 2 e 3. A igreja de Éfeso fazia tanta coisa, mas tinha perdido a verdadeira motivação. Mas tu pensa que quando Deus está falando para Éfeso, ele está fazendo a mesma pergunta que fez para Adão. Exato. Onde tu estás? Exato. Porque volta para onde tu caiu. Exato. Então volta para o lugar que você deveria estar. Né? Quer dizer, tá vivendo... E a pergunta é a mesma para os discípulos de Emaús. Né?
Qual era o intuito de Jesus ali? Reposicionar o coração deles Exato. para que eles voltassem para Jerusalém, porque foi lá que ele mandou eles ficarem. Exato. Ficar em Jerusalém até que do alto. Até que do alto. Exato. Ou seja, tinha um lugar para estar. É. Né? Então não é sobre o que eu faço, é sobre o lugar que eu estou, né? Exato. Né? Exato. Então, essa capacidade que a gente não pode perder dessa formação, desse lugar de fazer discípulos, porque a gente vai entrando e vendo a igreja fazer tanta coisa, a gente é levado pelas coisas. Quando a Bíblia fala para a igreja em Éfeso, tu vê que a igreja era uma igreja que fazia, que tinha, que acontecia, que tinha a visão espiritual, irmão, porque eles rejeitavam quem não eram. Eles tinham discernimento de saber quem era e quem não era. A Bíblia fala isso, vocês sabem discernir quem é e quem não é. Vocês são contra a prática dos nicolaítas e eu também. E quando a gente vê Atos 19, quando Paulo entra em Éfeso, e ele pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo? Exato. E ele ministra o Espírito, eles falam em línguas, profetizam. Aí Paulo leva eles para escola de Tirano, discipula durante 2 anos. Então eles tinham poder, eles tinham ensino. Verdade. Né? Eles tinham maravilhas, né? Exato. Ele fala, a gente conhece o batismo de João Batista, de arrependimento. Mas vocês não conhecem o Espírito Santo, né? Isso aí. E aí eles recebem ali o revestimento de Deus. Eu acho que a gente precisa levar a igreja para esse lugar, como líderes. A gente precisa focar mais nisso, sabe? Teve uma pregação na igreja que a pregação foi exatamente sobre isso. Deus quer nos levar de volta ao lugar do encontro, né? Que lugar é esse? É o lugar da devoção, é o lugar do relacionamento. É o lugar onde nada mais é importante a não ser a nossa vida nele, com ele e para ele. Para ele. É o lugar onde tudo que eu tenho é ele. Isso. E não tem lugar melhor para estar senão nele. Bom. E tudo que eu fizer depois, eu faço porque eu estou nele e faço por ele. E a minha motivação é ele. Então, assim, se a gente entender isso, a gente vai viver a melhor vida possível na Terra, porque a gente encontrou o verdadeiro lugar para estar, que é Cristo. Não é? A gente não pode ser completo nas atividades, a gente não pode ser completo no fazer, tem que ser completo nele. E romper com a mentalidade do resultado, né? É, verdade. Porque aí a gente fica preso no futuro, sendo que deveria viver o hoje. O presente. Então, acredito que até nesse sentido, existe uma igreja esperando o céu, de mala pronta, né? E que perdeu, de alguma forma, o senso do chamado, da vocação, da missão. Para esse tempo. Né? E aí, o que é ser igreja? A igreja é a embaixada de Cristo. Exato. Nós somos embaixadores de Cristo. Exato. Nós fomos chamados para quê? Para representar e promover os interesses do rei. Venha ao teu reino. Representar e promover Sim. os interesses do rei. Né? E os interesses do rei têm a ver com verdade, justiça, beleza. Verdade, justiça, bondade, beleza. Né? Quando Paulo fala do reino, ele fala que não é comida e nem bebida, mas paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Exato. Então, de alguma forma, nós precisamos trazer isso de volta. Em vez da gente, de alguma forma, buscar palavras novas, talvez repetir verdades. Sim. Entende? Quem nós somos? A embaixada do reino de Deus. Dentro de uma embaixada, os comportamentos, os valores, a linguagem, o padrão, os critérios, as finanças. Exato. É referente à origem, Sim. a quem se representa. Uma embaixada não fala por ela fala em nome de uma nação, em nome de um lugar. Então ela representa... rei não tem um rei. Exato. Né? E a gente precisa o quê? Representar e promover os interesses do rei. Não o nosso. Não o nosso, né? Não é o interesse da igreja, né? Não é a bandeira da igreja, não é o que eu penso, não são os meus conceitos.
É o interesse do rei. E aí a gente cai em dois extremos, né? Porque a gente cai naquele extremo de que não tem a ver com bandeira, não tem a ver com... E a gente, de alguma forma, menospreza os processos, Uhum. os relacionamentos de aliança, né? A gente rompe com estruturas que fazem parte, entendeu? Você é Vivendo o Novo Tempo, eu sou Luzeiros, nós estamos pelo reino, Sim, mas você, Deus te chamou, te deu uma visão, te deu uma plataforma, sim. e aí a gente precisa respeitar, Deus me chamou, me deu uma visão, me deu uma plataforma, né? E a gente precisa encontrar equilíbrio nisso tudo, Sim. porque aí existem aqueles radicais, né? É. Quando Paulo fala até dos que são de Cristo, não é porque eles eram fiéis a Cristo, é porque eles eram independentes, autossuficientes e não estavam nem aí para algum tipo de liderança, para o Não que estava, respeitavam nada, né? Que eram de Apolo, de Paulo, Exato. e tinha os de Cristo, aqueles que não querem se submeter a nada, A ninguém, né? né? Então eu penso que esse equilíbrio é super importante, Verdade. né? Você vê até a questão eu vejo a igreja muito como eram as tribos, né? Issacar fazia a leitura do tempo, era uma tribo profética, né? Exato. Que discernia. A Levi, né? Cuidava do tempo. Cuidava do tabernáculo, desmontava, montava o tabernáculo, Exato. cuidava com zelo das coisas. Então acredito muito que na nossa unidade, nós como igreja somos como as tribos, a gente vai se juntando, e cada uma maior. com a sua característica, porque existem as ênfases, né, William? É. Então a ênfase que a minha igreja tem, talvez a tua não tenha. Exato. A gente precisa ter tudo dentro da igreja. Sim. Mas tem igrejas que têm as ênfases. Sim. Um tem a ênfase na adoração, na música, outro tem a ênfase social, Exato. outro tem a ênfase no serviço, outro... Então, assim, eu acredito que na nossa unidade a gente consiga manifestar o que é ser igreja. É a multiforme graça de Deus. A gente vai se construindo nisso tudo, mas tudo isso converge para ele, né? Até nisso aqui, na mesa, porque assim, uma vez eu escutei o Fábio Coelho falando, e ele falou sobre as 7 igrejas da Ásia, e ele falou sobre como Cristo se revelou a cada uma, e que foi diferente. Exato. Entendeu? Para cada uma. Ele uma. poderia ter mandado, ainda que ele falasse coisas específicas, ele poderia ter se apresentado da mesma forma para todos. Podia ter sido uma carta só, né? E até ele, como ele se apresentou, ele poderia ter feito uma apresentação só para todas e específico para cada um. Apontando só um erro de... Não, mas a uma ele fala que tinha os pés como latão reluzente, a outra é como os olhos de fogo. Exato. E aí, imagina se as 7 igrejas sentam na mesa, né? Como Deus te fala? Ele falou que ele tem os olhos de fogo. E você? Então vai construindo a figura. Exato. Né? Na unidade, né? Na unidade, cada uma com a sua individualidade, né? Por isso que a gente precisa estar perto, precisa estar na mesa para conferir, né? Exato. A gente não tem a revelação toda. A gente não tem tudo. Né? Isso tá no processo de construção, né? Isso aí. De construção para a gente chegar a esse encontro final. Eu penso muito assim também, que a gente precisa nunca deixar de fazer essas conexões como igreja. Porque embora cada um tenha uma ênfase, um viés, mas o propósito maior é que o nome dele seja glorificado, que o nome dele apareça. E a gente não está aqui para construir pontes para a igreja, mas construir pontes para o avanço do reino. Né? Como instrumentos de Deus usados para que isso aconteça. Eu acho que esse é o E às vezes grande... nós, na nossa ignorância, a gente de alguma forma limita a revelação do Senhor. Porque a gente pensa que já conhece o suficiente, né? E é o conhecer e prosseguir em conhecer. E ninguém às sabe vezes, o suficiente. E às vezes não. É sempre. Quando eu sento com alguém que é de Deus, mais uma porção do Senhor é revelada a mim. Também é fato. Por intermédio dele.
né? Verdade, verdade. E a gente vencer nossas estruturas de orgulho, de soberba, vou sentar, pô, pra quê? Não tem necessidade, né? Ainda mais quando se passa-se o tempo, a gente vai tendo mais tempo no ministério, Verdade. a tendência é a gente se isolar, Achar que a gente... que já viveu o suficiente e e que agora é só... Não. Que nada, né? A revelação é progressiva. É progressivo. Todos os dias ele Todos tá... os dias. A gente tem que conhecer hoje e continuar conhecendo amanhã e assim sucessivamente. É E isso. ter essa porção de Deus todos os dias. E essa porção às vezes acontece... Às vezes não, essa porção acontece aqui. Ela acontece nas relações, né? A gente é resultado dos nossos encontros, né? Somos quem somos porque nos relacionamos. Então, Isso. esses encontros é que vai gerando... E aí, quando a gente pensa discipulado, voltando lá no discipulado, o discipulado tá além do que um encontro de 1 hora programada no tal dia, né? Discipulado tá aqui, ó. A vida Discipulado diária. é vida na vida. É vida na vida. É relação diária. A gente está sendo modelado, influenciado, Exato. né? Por alguém ou por algo. O tempo todo. Exato. Né? E aí que tudo isso seja submetido a Cristo. Ou você influencia ou é influenciado, né? Desse jeito. E se você não consegue influenciar ninguém é porque você já foi influenciado e não sabe, né? Verdade. Dessa forma. É isso aí, né? Mas, Alex, nosso tempo estourou lá, Foi cara. rápido, Passou, foi rápido. Mas foi bom demais conversar contigo. Foi bom demais te ouvir, aprender com você, né? A gente... Jogou lá mais ou menos acho que eu sou um pouco mais velho que você. Já tô querendo ser avô. Mas só um pouquinho, só um pouquinho. Mas foi um prazer te receber. Deus abençoe sua casa, sua esposa, a Débora, seus filhos, a igreja que você está pastoreando. Que Deus continue te dando graça, visão e que você continue se mantendo, sendo quem Deus te chamou para ser e fazer. Faz aí as suas considerações, manda um abraço aí para quem você quiser. Cara, muito bom estar aqui, né? Quero agradecer a você, né, pelo convite. Legal. Né? A gente tem construído aí essa relação. Muito bom de verdade. Quero agradecer aqui ao Leandro, né, a equipe aqui do estúdio. Muito bom. Me deu um café amargo hoje, cara. Pelo amor de Deus, irmão. Adorei conhecer vocês. O espaço tá incrível, né? Super indico. Isso aí. Né? E vamos pra frente, vamos seguir, porque tem muita coisa pra gente viver em Cristo junto. Legal, Marlex. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer te receber. Você, mais uma vez com a gente, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Curta, comenta, compartilha e logo, logo estaremos juntos com mais um podcast Resenha do Reino. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Até a próxima.